Vem cá, você sabia que existe uma área da psicologia exclusivamente voltada ao cuidado de mulheres no processo de gestação e pós-gestação? Não? Então fica aqui comigo que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e tudo isso através de duas obras maravilhosas da mesma autora. Mas antes de tudo, oi leitores, eu espero que todas, todos e todas estejam muito bem. E se você caiu aqui de paraquedas, esse é o Resenhando Saberes, um canal que busca compartilhar conhecimento através da leitura. E se você ainda não é inscrito, eu peço que, por favor, você se inscreva no nosso canal. Não se esqueça também de ativar o sininho das notificações, porque isso é muito importante, né? E também, gente, cliquem em gostei, porque isso ajuda muito no engajamento do canal. O YouTube entende que esses vídeos são vídeos interessantes. Não se esqueça também de compartilhar o vídeo com quem você sabe que gosta de aprender, que gosta de literatura. Assim o nosso canal ele vai chegar cada vez mais longe e o conhecimento ele vai sendo democratizado com mais acessibilidade. E se você quiser também deixar um comentário nesse vídeo, não deixa de deixar ali um emoji ou uma sugestão de vídeo, caso você se sinta à vontade. Mas vamos conversar a respeito desse assunto, que é um assunto que ainda é muito pouco explorado na nossa sociedade, mas que vem ganhando aí uma certa notoriedade nos últimos anos, né? Que é a psicologia da gravidez ou a psicologia perinatal. E como que surgiu, né, essa vertente da psicologia? Essa vertente da psicologia, ela surgiu ali por volta ali da década de 70, no final da década de 70, né, aqui no Brasil, e surge justamente através de pesquisas e pelo produto dessas pesquisas, como, por exemplo, a dissertação da Maria Teresa Maldonado, né, que é a dissertação Psicologia da Gravidez, Parto e Puerpério. Para quem não sabe o que é puerpério, o puerpério nada mais é do que o pós-parto, ou o chamado popularmente de resguardo. Gente, eu vou falar aqui sobre duas obras específicas, as quais me deram a rica experiência de saber um pouco mais a respeito desses cuidados que ainda é muito pouco explorado aqui na nossa sociedade. A gente sabe que o processo de gestar é um processo que envolve muitas coisas, é um processo muito delicado, gente. E quando a gente para sentar e refletir sobre, né, as mães, né, que porventura estejam assistindo esse vídeo, vão entender um pouco mais. E, gente, o processo do gestar, ele envolve várias dimensões. E não são só as dimensões físicas, não são só mudanças físicas que o corpo da mulher, ele passa, né? Mas também por mudanças psicológicas, né? Então, por que não um cuidado voltado, né, para a dimensão psicológica, né, para a parte psicológica? Que, gente, querendo ou não, a gente entende que a parte psíquica, ela está totalmente ligada à parte biológica, né? Então, quando a gente fala ali de todo o processo de gestação, e não só do momento do parto, é necessário inúmeros cuidados, né? A mulher começa a passar ali por uma transição também de papéis, né? A mulher, ela não é agora só filha, ela vai passar agora pelo processo do maternar, ela agora vai se tornar mãe. Ela não é só filha, ela vai se tornar mãe.
Então, a transição para esse papel, ela não é fácil, gente. Além de todas as questões hormonais que envolvem, né, as questões biológicas pelas quais a mulher passa, né? A mulher passa por um momento extremo quando se fala de questões hormonais nesse processo de gestar, né? Até porque ela está ali nesse momento gerando uma vida. Além de dar conta da sua própria vida, ela tem outra vida para gerir, né? E isso não se dá só após o nascimento, né, gente? Isso se dá a partir do momento que a criança ali, né, o bebê, é concebido, né? E quando a gente fala também do gestar, nós não estamos, gente, falando só da mulher. É muito importante, e isso é uma das coisas mais importantes que esses 2 livros, eles trazem. Quando ocorre, né, quando se dá ali o processo da gestação, é muito importante que exista uma rede de apoio, e uma rede de apoio onde a mãe e o bebê estejam seguros, confortáveis para aquele momento. E esse processo é de extrema relevância, porque a gestação, ela não é só da mulher, e não é para ser só da mulher. Hoje, quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente fala muito desse processo da mãe, do gestar, do carregar um filho, mas é muito importante que o pai e toda a família também sejam, né, responsabilizados por isso, né, por estarem nesse cuidado, até para que esse processo do nascimento e de criação dessa criança, ele seja sadio, ele seja saudável. E para isso precisa estar extremamente alinhado desde o início ali da gestação. E é para isso que os cuidados psicológicos, o pré-natal psicológico, ele dá o suporte necessário, não só para a mulher, mas para toda a família que está ali se preparando para a chegada de mais um membro, de uma criança. E o mais legal de tudo, gente, eu tô tão empolgada que eu não lembro nem se eu falei o nome dos títulos dos livros, eu acredito que não. Mas se eu não falei, o título dos livros são Todo Parto Importa, né? Assistência psicológica, né, no parto, e O Começo da Vida, a atuação do psicólogo perinatal no parto. Os livros são da mesma autora, Carla Ceravolo, né, que é uma especialista, né, nessa área. E, gente, é uma área que me encantou profundamente. Eu sempre tive uma curiosidade muito grande a respeito disso. Mas por que ela me encanta? Porque ela não é só sobre um processo de gestar fisicamente, mas sim psicologicamente, e de trazer essas reflexões sobre o cuidado, né? Não só para a dimensão da mulher, mas sim responsabilizar e trazer essa corresponsabilidade para a família, para que esse processo ele seja o mais saudável e o mais leve possível. Gente, quando a gente para pensar, a possibilidade de ocorrer violência obstétrica quando não se há esse cuidado é muito grande. E como eu disse, é uma área extremamente recente, né? Não há uma preparação para o momento do parto, por exemplo. Hoje se fala muito em parto humanizado, né? Mas, quando a gente para pensar sobre isso, o parto humanizado, infelizmente, é muito caro, né? Então, esse livro também fala sobre saúde coletiva, ou que deveria ser. O parto humanizado, ele não deveria ser um artigo de luxo, por exemplo, né? A gente mal vê falar isso, né? Nas maternidades, a gente mal vê isso ser veiculado, na verdade, né? Nas mídias sociais,
né, na internet, ou até mesmo na TV, ou a saúde pública falar sobre isso. E é onde mais ocorre a violência obstétrica, né? Muitas vezes se força a mulher a ter ali o parto pela via vaginal, ou seja, pelas vias ali normais ou não normais, porque muitas vezes a criança é puxada, né, da mulher. Então isso é uma violência imensa, né? Muitas vezes a mulher ela é induzida a ter o bebê normal por fim da força, mesmo contra a vontade dela, né? E muitas vezes a mulher quer ter o bebê normal e não é atendido o seu desejo, mesmo não tendo nenhum risco. Os médicos não atendem a esse desejo pelo fato da via cesariana ser muito mais rápida para eles, né? A via cesariana ali são 30 minutos, né? 25 minutos, um bebê já nasce. E isso, né, chega ali a ser benefício para quem está fazendo esses partos, né? Quando a gente para pensar nesse sentido. E muitas vezes a mulher não é escutada em uma hora que é a hora mais importante da sua vida. É o momento que ela vai receber o filho nos braços, é o momento que ela vai ali chegar ao ápice dessa transição, que ela vai ter ali o filho nos braços. E outra, gente, e quando esses braços, eles saem vazios da maternidade, né? Quando existe o luto perinatal, né? E nada mais é do que, muitas vezes, a perda do bebê, né? Muitas vezes as mulheres perdem ali os seus bebês já formados, né? E precisam passar pelo parto, né? E muitas vezes esse momento ele não é respeitado. O momento do parto de um bebê natimorto não é respeitado, né? Muitas vezes fazem esse parto de qualquer jeito pelo fato da criança nascer sem vida, né? E esse momento ele precisa ser respeitado, né? Principalmente pelo fato de que a família, né, ela tá vivendo esse luto e os cuidados eles precisam sim ser redobrados e a mulher ela precisa ser acolhida, a família precisa ser acolhida e ser escutada, né? Onde muitas vezes não é, onde dizem assim, mas aí é só um corpo, né? Muitas vezes a mulher não tem nem a oportunidade de ver o bebê quando ele nasce, né? Quando o parto ele é feito, né? O bebê já é levado para algum outro lugar, muitas vezes utilizado ali como estudo nas maternidades e nem se dá tempo da mulher ver a criança, da mãe ver a criança ou da família se despedir, né? Daquela vida que cessou tão rapidamente, né? Então é muito importante que se trabalhe também o luto, né? O luto perinatal. Muitas vezes existem bebês que já na própria barriga da mãe, né? Os pais recebem a notícia de que tem algum tipo de malformação ou que é incompatível com a vida, né? Então trabalhar esse processo, né? E os dois livros eles trazem isso, né? O trabalhar esse processo dos pais que decidem por não interromper ali a gravidez e decidem gerar esse bebê até o fim e se despedirem dessa criança com dignidade. Eu acho que a frase é essa, sabe? Esse livro ele vai mostrar pra gente que a gente precisa trazer e passar a mulher, né, principalmente, passar por esses momentos com dignidade, sabe? Com o protagonismo delas, sabe? E com o apoio da família ou daqueles que são ali queridos para essa mulher, né? Que muitas vezes, na maioria das vezes, entra ali numa sala sozinha, no máximo ali um marido, né? Isso quando entra, porque muitas vezes, infelizmente, a gente vive numa sociedade ainda muito machista, onde quando a gente fala da gravidez, muito se coloca que isso é algo exclusivamente da mulher, pelo fato dela gerar a criança, então muito se deixa essa questão do maternar para a mulher, né? Isso muito fruto das sociedades patriarcais, né? Então esse livro ele vai trazer muito sobre isso, né? Sobre muitas vezes os abortos
espontâneos que acontecem e que muitas vezes esse luto ele é vivido de uma maneira muito, digamos assim, se coloca pela sociedade que a mulher não precisa viver esse luto porque muitas vezes o bebê era um feto, né, ainda não formado, não, era só um embrião, na verdade, que ainda não era formado, então não se precisa pensar. É preciso também pensar em toda a história ali pregressa da mãe, né, que muitas vezes não começa a amar aquela gravidez de cara. E isso é muito interessante porque a leitura desses livros me fizeram pensar de uma maneira muito mais consciente sobre o ser mãe, né? Sobre não romantizar a maternidade, sabe? Mas também não deixar de passar por esse processo sem esses cuidados. Então, esse livro é muito interessante para quem é estudante de psicologia, para quem é psicólogo, para quem deseja ser mãe, para quem já foi mãe e para quem tem principalmente curiosidade de pensar um pouco mais a respeito disso, sabe? Ele é um livro assim de utilidade pública. Aliás, eles são livros de utilidade públicas, né? Tanto o parto, Todo Parto Importa. Inclusive, esse Todo Parto Importa, ele tem um volume 2, que eu ainda não li, e O Começo da Vida, que foi o primeiro livro dela, né? Publicado assim, da Carla, né? É muito legal, gente, que o livro ele vai trazer ali os relatos de parto, né? E trazer, assim, tanto os relatos de parto ali por via vaginal, quanto por via cesariana. O que, gente, e é uma das coisas também que a Carla traz, não só a Carla, mas as mulheres que falam, né, que relatam seus partos, é que, gente, quando a gente fala de humanização, isso não significa que essa humanização, ela deva ser voltada somente para o parto normal, e sim para os partos cesarianos também. Porque todo parto, como diz no livro, todo parto importa. Então, esses cuidados, eles precisam ser proporcionados a todo tipo de via de parto. Porque, independentemente da via, é um parto, é um nascimento que requer todo o nosso cuidado, toda a nossa delicadeza e sensibilidade. Então, se você curte estudar um pouco sobre o processo da maturação da vida, dos cuidados com a vida, né? E, sobretudo, sobre o humano, leiam esses 2 livros. São livros muito curtinhos, foram livros assim que eu devorei, que eu senti assim um prazer imenso em ler, né? Sou muito suspeita para falar porque eu gosto muito dessa área, né? Para quem não sabe, eu sou estudante de psicologia e é uma área que me interessa muito. Então, assim, quem gosta desse tipo de leitura, quem gosta de estudar, se aprofundar um pouco mais, essa é uma leitura maravilhosa, né? Para quem é psicólogo, estudante de psicologia, como eu falei, né? Quem é mãe, né? Quem pretende ser, ou você que é pai, ou você que, enfim, pretende ali estudar um pouco mais sobre isso. E, gente, são livros incríveis, eu indico demais. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha, uma resenha um pouco mais diferente, um pouco mais didática, mas que traz ali um aspecto assim muito curioso e que eu simplesmente não vejo absolutamente quase ninguém falar a respeito disso, e isso é muito importante e acredito eu que isso é de utilidade pública, isso é saúde coletiva, isso é humano. Então, mais uma vez eu indico fortemente esses 2 livros da Carla Ceravolo, Todo Parto Importa e O Começo da Vida. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha e até a próxima!